Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 23 de outubro de 2025, são 15 horas. Minha amiga, meu amigo, o Jornal Nacional, na última quarta-feira, dia 22, arrebentou o bolsonarismo. Deixou o bolsonarismo no chão e produziu material para a campanha eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva, que vale basicamente ouro. Mas vale ouro por uma razão muito simples, porque o Lula conseguiu aí uma façanha, mais uma vez, como aconteceu nos governos anteriores. A reportagem do Jornal Nacional, que foi ao ar nessa data que eu estou citando aqui, ou seja, hoje 23, a matéria foi ontem 22 de outubro, no horário nobre da televisão, né? Mostrou a economia bombando, os empregos bombando e as pessoas ganhando cada vez mais e faltando empregado para trabalhar, que os empresários não estão conseguindo contratar nem aumentando o salário. É uma matéria arrasadora que elege o Lula em primeiro turno no ano que vem. Vamos assistir. No blog da Cidadania eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Ou seja, o estrago que um governo fez é igual ao de uma pandemia. Esse gráfico que me mandaram permanhana, eu abri. Você sabe que a audiência conversa muito comigo. Participativa comigo. E permanhana me mandaram esse gráfico. E eu falei, olha, eu não sei, eu posso perguntar para o professor Samidana, porque hoje em dia a gente precisa sempre averiguar. A falta de trabalhadores para preencher vagas no comércio é a maior nos últimos 5 anos e as empresas estão oferecendo mais benefícios para tentar atrair candidatos. Não tem nem 3 meses que o Nicolas está trabalhando nessa empresa de logística na Grande São Paulo e ele já está cheio de planos. Já queria cursar a faculdade de logística também para crescer junto com a empresa. A empresa, que recebe 1 milhão de pacotes por dia, está apostando em mão de obra jovem para tentar preencher cerca de 60 vagas. A escassez de trabalhadores no setor é a maior dos últimos 5 anos. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio aponta falta de mão de obra em 57 das 100 principais profissões do varejo. Essa empresa aqui entrou em alerta para a falta de profissionais há 4 meses. E para atrair candidatos passou a oferecer vários atrativos. O nosso piso hoje ele é cerca de 20% maior. Tá? E a gente também tem o presenteísmo. Então, quem não falta nenhum dia do mês, a gente dobra o vale alimentação do colaborador. Nos últimos 12 meses, o salário médio de admissão no Brasil cresceu mais de 5%. E a gente tem algumas profissões no comércio em que esse salário de admissão chegou a crescer quase 10%. O profissional que mais falta no mercado é o operador de telemarketing. O salário inicial subiu quase o dobro da inflação dos últimos 12 meses. Depois vem analista de pesquisa de mercado e analista de negócios, que também tiveram alta nos salários. Presidente Lula, na Indonésia, Lula confirma que irá disputar o 4º mandato em 2026. Informação importantíssima, clareando mais o cenário xadrez político para o ano que vem. O presidente brasileiro deu a declaração durante visita de Estado ao país asiático. Aqui uma foto bem ampliada do presidente Lula e agora as informações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta-feira, durante visita de Estado à Indonésia, que vai disputar um 4º mandato em 2026. O que surpreende mesmo é que houvesse dúvida de que isso ia acontecer, mas alguns, evidentemente, acreditaram nessa história do primeiro vídeo de que o Brasil estava quebrado, de que o Lula teve sorte nos outros mandatos, né? Mas ele teve sorte em 2 mandatos seguidos, ao longo de quase uma década ele teve sorte. Se ele teve sorte
em uma década, ele continua tendo sorte nessa outra década, né? Dizer que alguém fez 2 governos de 4 anos cada um, perfazendo 8 anos, ainda elegeu a sucessora 2 vezes, né? Elegeu em 2010 e reelegeu em 2014. Realmente vai ter sorte assim lá longe. Não foi sorte nada. Ele tem uma fórmula de governar, ele achou, tem uma fórmula também de fazer política, mas os governos progressistas, eles focam no elemento humano. Então, se tiverem tempo e condições para governar, como o Lula teve nas outras vezes e está tendo agora, eles vão dar uma vida melhor para a população. É por isso que o Lula é o Lula. E é por isso que ele decidiu disputar as eleições, mas ele não decidiu isso agora, não havia dúvida. Porque quem sabe o que está acontecendo no Brasil, sabe que a economia, eu fiz alguns prognósticos, você pode consultar o blog da Cidadania, de um ano e meio atrás, dizendo que o Lula ia se reeleger com facilidade, que ia ser um passeio. Muita gente não acreditou, mas eu sei como funciona a política, é por isso que eu opinei dessa forma anteriormente. Bom, veja só. E aí começa a choradeira da mídia. Lula da campanha de 2026 vai ter mais cara do de 1989 do que daquele de 2022. Naquela que deve ser sua última eleição na carreira política, é a quarta, não é? É a reeleição, né? O presidente constrói candidatura mais à esquerda do que na disputa em que reuniu frente ampla para derrotar Bolsonaro. Porque esse é o preço que se paga, minha amiga, meu amigo, pela ideologização, pela polarização. A extrema-direita politizou e ideologizou a extrema-direita ideologizou a política brasileira. Tá? Então, nunca antes na história desse país, depois da redemocratização, após o Brasil poder votar novamente, quando terminou aquela ditadura militar que alguns direitistas tanto gostam e que era tão boa que era proibido votar, né? Esse período que sucedeu à redemocratização, até que o bolsonarismo, até que derrubassem a Dilma, vamos dizer assim, era uma política anódina, né? Quem se apresentava se dizia sem ideologias, ideologias são coisa do passado, e aí veio a extrema-direita para a equação, dizendo que ideologia era tudo, tem que ser de direita, esquerda dizendo que até gente que é de centro-direita era comunista, chamando todo mundo de comunista, né? E isso colou num primeiro momento, mas o Brasil sofreu muito na mão de Bolsonaro, muitos não perceberam, e o começo do governo foi muito difícil, né, porque o Brasil foi arrebentado entre os anos de Michel Temer, 2 anos de Michel Temer, mais 4 de Jair Bolsonaro, arrebentaram o Brasil, acabaram com o mercado de trabalho brasileiro, com a proteção trabalhista, com as leis trabalhistas, né? Bom, agora vem a Folha de São Paulo, Lula se aproxima da eleição e se afasta da moderação. Então eles querem o Lula moderado, querem fugir das políticas de esquerda, isso vai colocar uma parte da mídia contra o Lula muito fortemente, mas como você viu nessa matéria, o Lula tem bala na agulha. Esse reforço na economia brasileira que você está vendo era previsível. Eu falo isso há muito tempo. O Brasil pode experimentar no ano que vem um crescimento do porte daquele que teve no último ano do Lula, em 2010, que chegou a quase 8%. O ano que vem vai bombar. Você pode ter certeza que a economia já começou a bombar e vai entrar 2026 bombando. Bom, o fato é que o mercado, a extrema-direita, eles sabem disso.
Você vê essa matéria aqui do Guilherme Amado, que era do Metrópolis, na Faria Lima, conversa já fala em reeleição de Lula no primeiro turno. Vitória de Lula em 2026 é avaliação corrente há tempos na Faria Lima, onde já tem gente falando até em reeleição no primeiro turno. Mais um pedacinho da matéria. A maré positiva ao governo Lula, que engloba a grave crise do bolsonarismo, atingiu definitivamente os humores da Faria Lima. Se nos últimos meses o favoritismo de Lula à reeleição vinha sendo a tônica de conversas e análises entre banqueiros e investidores, as avaliações agora vão além. Já tem gente falando até em chance de o presidente ganhar o 4º mandato no primeiro turno. A leitura da Faria Lima sobre o bom momento de Lula passa pelo que se entende como acertos políticos, sobretudo diante da crise com os Estados Unidos. Mas eles não falam que, na verdade, é isso que você viu no Jornal Nacional que está acontecendo. Não é só questão política, porque o Trump diz que gosta dele. Não é nada disso. É que o país está melhorando. Está melhorando, está bombando, como você viu, e vai bombar mais ainda. Está só começando a bombar, tá? Você vai ver muito mais do que isso acontecer no Brasil. O momento do mercado de consumo no Brasil é favorável ao investimento, diz o presidente do Banco Central, que começa nos próximos meses a pilotar uma política de contenção da taxa de juros, né? O Brasil está crescendo desse jeito com uma taxa de 13%, 14%, uma taxa altíssima. Imagina se baixar o juro. E aqui a matéria que você viu do Jornal Nacional, falta de trabalhadores no comércio é a maior dos últimos 5 anos, levantamento da Confederação Nacional do Comércio é que mostrou isso, e na indústria também, né? Porque se o comércio está vendendo, a indústria está fabricando. A falta de trabalhadores, como você vê, é a maior dos últimos 5 anos, e agora o que se tem que fazer é realmente cuidar da inflação, né? Mas também reduzir um pouco a taxa de juros e dar condições para aqueles que estão no fim da fila, lá, que são os mais pobres, tal, melhorarem de vida, tentar acabar com a pobreza, melhorar a desigualdade, e esse trabalho do Lula de reduzir impostos para pobre e cobrar de rico vai ajudar muito na distribuição de renda, e é por isso que o Banco Mundial fez uma projeção para o crescimento do Brasil em 2026 otimista. Carlos Braga, ex-diretor da instituição, destaca o consumo como a principal alavanca do crescimento e aponta desafios relacionados à inflação e ao déficit público. Então você veja bem, quanto tempo os bolsonaristas vão conseguir enganar aqueles que acreditam neles, né, os pobres coitados que acreditam neles, quando o dinheiro começar a sobrar para todo mundo, quando a economia estiver de um jeito que vai ser impossível esconder que está bombando. Isso vai acontecer daqui a pouco, não é daqui a 10 anos, nem daqui a 1 ano, não. Questão de meses, a economia já vai entrar bombando em 2026. Então, minha amiga, meu amigo, o Jornal Nacional arrebentou com a extrema-direita, arrebentou. E todo dia está tendo alguma matéria nesse sentido. E isso, pela primeira vez, a Globo faz algo que presta no Brasil e vamos torcer para que essa maré continue assim. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.